Vamos lá. Essa é a nossa segunda exposição, nossa segunda reflexão sobre o livro de Apocalipse, tá? Nós vamos falar hoje, tá, sobre a cena 1, mas para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar conosco no sábado passado, nessa reflexão, eu vou fazer um resumo e eu vou um pouquinho ser mais acelerado do que eu já sou, a fim de ter algumas ferramentas para que eu possa trabalhar no Apocalipse capítulo 1, tá? Bem, o importante aqui é que vocês fiquem bem ligados no segundo bloco desta exposição. Nós vamos fazer 3 blocos e essa é a agenda. O primeiro bloco é um resumão, o segundo é que vai nos concentrar no Apocalipse 1 e a nossa terceira reflexão está no Apocalipse capítulo 2. E a gente vai fazer uma exposição, depois eu explico, sobre a igreja de Éfeso, tá? Então, o primeiro bloco, tá? Aquilo é que nós falamos na semana passada, né? Bem, o livro de Apocalipse, de João, ele está datado no regime político de Domiciano, que era o imperador, tá? Ele aplicava uma coisa chamada exílio, né? É bem provável que João, que era partícipe pastor da igreja de Éfeso, João, o apóstolo, foi delatado pelo governante da Ásia Menor ou de Éfeso. E por isso, Domiciano aplicou o exílio e colocou João na ilha de Patmos, tá? Nós tentamos fazer aqui uma metodologia a fim que nós possamos enxergar e observar melhor como está o livro de Apocalipse e o que nós podemos pegar desse livro e trazer para nós a fim de não termos uma visão meio viciada. E eu vou explicar o que significa essa palavra viciado que eu estou falando, tá? Aqui nós entendemos que é melhor pegar a estrutura do livro e a partir da estrutura, do aspecto formal, ir para o uso do AT, ir para as suas interpretações e ver os seus simbolismos. Lembrando que o Apocalipse apresenta grandes problemas e dificuldades. E nessas dificuldades podem ser agrupadas em 4 pontos: simbolismo, estrutura do livro, interpretação e uso do AT. Aqui, a partir da estrutura do livro, nós vamos para o simbolismo, interpretação e uso do AT. Uma coisa muito importante são os símbolos, como foi falado lá. E eu quero observar esse símbolo chamado 7, que os estudiosos entenderam que significa completude no livro de Apocalipse. Alguns falam que é perfeição. É melhor completude. E quando nós formos avançando, nós vamos ver por que a completude é melhor, tá? E aí, eu trago aqui uma novidade. O 7 tem alguns números. 52 vezes ele aparece de forma explícita, tá? No Apocalipse. 52 vezes aparece a palavra hepta, que é 7 no livro de Apocalipse, tá? Então, quando nós falamos de uso explícito, nós estamos falando, por exemplo, de 7 igrejas, olha lá o 7 aparecendo, 7 candeeiros, olha o 7 aparecendo, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 espíritos e outros. Aqui são alguns exemplos. A palavra 7 aparece 52 vezes, mas existe também um uso implícito do 7. E aí vamos ver, por exemplo, as 7 referências da palavra bem-aventurado ou bem-aventurados. São essas referências. Apocalipse capítulo 1, verso 3 fala: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. No Apocalipse 14, também diz, 14:13, diz: então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 16:15, mais uma vez há o registro da palavra bem-aventurado. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 19, verso 9, também refere-se à palavra bem-aventurados. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aí poderíamos ler todas essas referências que estão aqui. No entanto, não é somente a palavra bem-aventurado que aparece de forma 7 vezes. Os estudiosos começaram a notar que a chamada vinda iminente de Cristo
texto também aparece. E só lembrando que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em grego, essa parte do Apocalipse, Novo Testamento em grego. E aí, Apocalipse capítulo 1, verso 1, fala de uma construção chamada em breve. No 2,16, fala sem demora. 3,11, sem demora. Apocalipse capítulo 22, verso 6, em breve. Apocalipse capítulo 22, verso 7, 22, verso 7, sem demora. No 22, verso 12, sem demora. E o 22, 20 e 20, sem demora. Bem, temos também o registro da referência à palavra de Deus. 7 vezes aparece. E aí nós começamos a observar algumas coincidências. A palavra Senhor, Kyrios, depois Todo-Poderoso, também aparece 7 vezes. Esses são os usos implícitos. E o mais interessante disso tudo é que existem algumas coisas dentro do Apocalipse, como aqui, que existem 7 atributos. Preste atenção nesses versículos. Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aí, quando nós percebemos, tanto um contra o outro, nós notamos, e aqui eu coloquei de vermelho, que existem 7 atributos nesses cânticos de adoração. Tanto no Apocalipse capítulo 5, verso 17, o correspondente português com o correspondente grego, quanto no Apocalipse 7, verso 12, o correspondente 7. Então nós temos que ficar muito atento a este número. Então, vale a pena, observar que quando nós olhamos o livro de Apocalipse, temos a intenção de lê-lo do capítulo 1 ao capítulo 22, que é normal. Todavia, a ideia de tempo no Apocalipse, ela não é cronológica. A ideia de tempo no Apocalipse, ela é simbólica. E aí, uma vez que nós fazemos a leitura cronológica, entendendo que o Apocalipse tem um tempo cronológico, e fazendo a leitura do capítulo 1, seguindo até o capítulo 22, nós podemos ter uma interpretação como foi interpretado por esses filmes. Por exemplo, O Inferno em Chamas, Deixado para Trás, a novela da Record chamada Apocalipse, e todos esses eventos e esses documentários visuais. E aí percebe-se que o Apocalipse fica muito aí centrado numa questão de catástrofe, uma questão de guerra, e não é bem isso que acontece. E na nossa última reflexão, nós terminamos com esses marcadores, com a proposta de ler o Apocalipse com esses capítulos aí. Capítulo 1, 2 e 3 representa a cena 1, tá? E aí nós temos os símbolos marcadores, tá? 7 candeeiros, 7 igrejas, do capítulo 1, 2 e 3. A cena 2 vai do capítulo 4 ao capítulo 7, 7 selos. Ou seja, no lugar de fazer uma leitura cronológica de 1 até 22, nós temos sim na história do cristianismo uma história linear. Todavia, o livro de Apocalipse de João, ele é uma história linear com uma literatura cíclica, que começa do 1, termina no 3. Começa em 4, termina no 7. E sempre os marcadores é o 7. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 vozes. E isso refere-se que cada história dessa está falando a mesma história. Repito, está contando a mesma história, sob perspectivas diferentes. Na cena 1, que nós vamos ver hoje, está falando sobre a perspectiva da igreja na Terra. Tá? E vamos ter outros sábados a fim de refletir sobre as demais cenas. Tá? Isso se chama paralelismo progressivo, que divide o Apocalipse em 7 partes. Isso não é uma ideia de 1982 ou tão nova. Isso vem de uma teoria chamada teoria da recapitulação, que foi recuperada de Vitorino de Petal, mais ou menos em 300 depois de Cristo, quando ele lança o comentário sobre o Apocalipse. Bastante antigo. Capítulo 1. Então agora eu sugiro que vocês estejam com a Bíblia aberta no capítulo 1. Tá? O texto vai ser colocado aqui. O esboço da cena 1 é a história, gente. É a história do nascimento, da morte, da ressurreição, a ascensão de Cristo. Ou seja, da vida de Cristo na Terra. Qual é esse propósito? Bem, o esboço da cena 1, primeiro, no Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao verso 8, nós temos o prólogo, a saudação, a doxologia e a profecia. Quero que vocês fiquem muito atentos quando eu falar sobre a introdução. Um segundo bloco, que é a aparição gloriosa de Jesus. Se eu pedir para vocês ficarem muito atentos na introdução, eu quero que vocês fiquem bastante atentos nessa parte que vai do Apocalipse, capítulo 1 ao verso 9 a 20. Depois, são consequência e desdobramento para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos então. Essas igrejas que eu falei têm uma mãozinha para cima, like, e um dislike. Igreja de Éfeso, ela tem tanto elogio quanto crítica. Esmirna, só elogio. Pérgamo,
elogio, crítica e elogios e crítica. Assim vai, e a única que tem somente crítica é Laodiceia. A gente vai ver isso mais para frente. Tá. Bem, esse é o prólogo, tá o texto bíblico. O que eu fiz para tentar fazer uma metodologia para que nós possamos entender? Eu segmentei. Aqui vamos combinar. Eu tô com a versão que está escrito na tela é a versão da ARA, tá? E aí, esse 1 dentro do colchete, ele é o verso 1. O capítulo 1 é o verso 1. Um A, um B, um C, um D, um E, um F. Então, eu chamo de verso 1. Capítulo 1, verso 1. E esse A eu chamo de versículo, tá? Então, nós chamamos de versículo o que eu estou chamando de verso. Mas eu tô quebrando somente para que nós possamos ver algumas propriedades que tem no Apocalipse, tá? Então, vamos aqui. A primeira coisa que ocorre é que a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse de João é a palavra revelação, em português. Tá vermelhinho aí. Revelação. Do lado está a palavra em grego. E aí, essa palavra em grego, aqui, ó, significa apocalipse. Esses caracteres aqui significa apocalipsis, que se traduz para português como apocalipse. Então, o que é apocalipse? Apocalipse é revelação. Apocalipse é a revelação, ou seja, tirar o véu. Bem, então vamos começar algumas reflexões aqui. É uma revelação de esperança para o povo de Deus. É revelar o que está em secreto. Se tem alguma coisa em secreto, lá no início nós mostramos uma tela em branco, não tinha nada, e de repente Deus apertou um botão e apareceu alguma coisa. Então, revelar é aquilo que se estava em secreto, agora ele vira um livro aberto. Ele tirou o véu. Nesse sentido, não existe um mistério. O que existe é a revelação desse mistério. O livro de Apocalipse não é um livro totalmente secreto, totalmente selado. Ao contrário, o livro de Apocalipse, ele é um livro revelado. Interessante que nós colocamos o nome de Apocalipse de João, porque existem outros, Apocalipse de Sofonia, Apocalipse de Abraão. Esse Apocalipse de Sofonia, de Abraão, são chamados livros apócrifos. Nós temos na Bíblia um livro canônico chamado Apocalipse de João, que deveria ser chamado não de Apocalipse de João, mas de Apocalipse de Jesus. Por quê? Olha o que está acontecendo de novo. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse Iosu Cristo, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Então, o correto seria chamar Apocalipse de João, e não Apocalipse de Jesus, desculpa, e não Apocalipse de João. Eu vou tomar a liberdade de fazer um abuso de linguagem, chamando esse livro de Apocalipse de João. Outra reflexão e outra coisa interessante. Nos evangelhos, e aqui eu estou citando o Evangelho de João, porque João escreveu um evangelho, cartas, pelo menos 3, e um Apocalipse. No Evangelho de João, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele é o revelador do Pai. Então, ele vem revelar o Pai. É interessante perceber que o Apocalipse é o contrário. A literatura Apocalipse, ele faz o contrário. No Apocalipse, Deus Pai é o revelador de Jesus Cristo. Nesse sentido, é a revelação de Jesus Cristo registrada por João, por meio de uma visão. Ou seja, o Pai revela o Filho e o Filho passa para um anjo e o anjo passa para João. A questão do anjo simbólico aqui é porque dentro das grafias, dentro da estrutura apocalíptica, era necessária a figura de um anjo. Outras reflexões. Deve-se entender o tempo, e aqui eu marco 1D, em breve deve acontecer. Está escrito aqui em 1D. E aqui em 3D, o tempo está próximo. Que negócio é esse de em breve deve acontecer, o tempo está próximo? Isso foi falado desde 95 depois de Cristo, quando esse livro foi escrito. Será que falhou? Será que as profecias falharam? Será que esse livro está enganado? Provavelmente não. Talvez a nossa leitura, baseada num tempo cronológico, não dá conta. Nesse sentido, deve-se entender o tempo no Apocalipse de João não de forma cronológica, e sim de forma simbólica. Porque o tempo do Apocalipse significa e aponta para a iminência da vinda de Cristo. Ou seja, em breve deve acontecer. Nós estamos falando desse livro e de repente Cristo volta. É iminente. Nesse sentido,
não se estuda o Apocalipse de João? Número 1, por curiosidade, alimentar a criatividade. O que é a pedrinha branca? O que é a sinagoga de Satanás? O que é isso aqui? Essas perguntas sobre a pedrinha branca, sobre a sinagoga de Satanás, todas elas eu vou responder nessa reflexão. Vocês me mandam que eu vou disparar todas as perguntas que vocês querem, porque eu quero frisar aqui o essencial do livro de Apocalipse. Um outro ponto, o Apocalipse ele não foi feito para controlar ou impor medo numa congregação. Ele não foi feito para estudar, para ativar a curiosidade, para controlar ou impor medo numa congregação. E outra coisa, o Apocalipse não foi feito para datar as épocas dos eventos futuros. Por exemplo, marcar uma data para a segunda vinda. Alguns tentaram fazer isso e nós vimos, todos falharam. Porque o tempo no Apocalipse não é cronológico, ele é simbólico. Lá no verso 3, nós temos bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Nós já mostramos que há 7 referências sobre as bem-aventuranças no Apocalipse de João. Também percebe-se que quando o escrito de Apocalipse de João saiu da ilha de Patmos, que era um exílio, para as igrejas da Ásia Menor, que são aquelas 7, existiam irmãos letrados, e esses deveriam ler esta profecia. Para uma comunidade de fé, tinha muitos iletrados. Então, os iletrados, eles ouviam. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. E tantos que leem quantos que ouvem devem guardar as palavras dessa profecia por fidelidade a Cristo. Por quê? Pois o tempo está próximo. E esse tempo que está próximo seria a perseguição que estava para vir. Estava para vir uma perseguição por Domiciano. João já foi exilado. E uma perseguição muito virulenta estava para vir. O tempo está próximo. E aí nós pensamos, bem, se a perseguição está próxima, se João está escrevendo esta carta, significa que o livro de Apocalipse era somente para aquelas comunidades do primeiro século? Será? Bem, vamos ver. A resposta já vou adiantar aqui, não. Mas vamos ver isso no texto. Verso 4. João, o apóstolo. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. São aquelas 7 igrejas que ele vai remeter daqui a pouco às cartas. Graça e paz a vós outros. E aí, eu tentei dividir o versículo, fragmentar. Nós chamamos de segmentação. Nós segmentamos versículos para que nós possamos visualizar melhor. E aí tem uma parte azul, uma parte laranja e uma parte verde. 3 cores diferentes. Daquele que era e há de vir. Ou seja, passado, presente e futuro. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. 7 espíritos. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Bem, o que significa essa estrutura? João agora não somente vai usar o número 7 como uma visão do 3, uma estrutura em 3. Ele apresenta aqui a trindade. O azul é Deus Pai, aquele que era e há de vir. O laranja é o Espírito, que está no verso 4D e 4E, da parte dos 7 espíritos. Não há 7 espíritos, é a linguagem que é simbólica. O que nós temos é o Espírito Santo na sua completude. Então esse 7 está sendo utilizado como completude, tá? E ali tá, a grafia está errada, é 7 espíritos, tá? Não existe, é um único espírito sendo representado com uma palavra 7, por causa da literatura apocalíptica, é uma literatura simbólica. E o verde, que está no 5 em diante, da parte de Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, temos que ver... deixa eu voltar aqui. Nós temos que mostrar 3 coisas importantíssimas. A cena 1, o coração da cena 1, já está aqui na saudação. Aqui expressa tudo que o Apocalipse quer falar até o capítulo 22. Da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A fiel testemunha. Aí eu coloquei aqui, 2 palavrinhas. Hor martis e hor pis. Ou seja, testemunha, em grego, é Marte. Fiel, em grego, é pistios. Ou seja, Jesus foi um mártir. Ele obedeceu a Deus Pai, a morte de cruz. Então aqui, esse segmento do segmento está falando da sua morte. Verso 5a é a expressão da máxima do Evangelho. Fala da morte, fiel testemunha. Fala da sua ressurreição, o primogênito dos mortos. Opa, se é o primogênito, ele é o primeiro. E a pergunta fica, e aí? E os outros? Quem são? Olha, se Cristo
Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa esperança é que um dia ele ressuscitará os seus eleitos e também os não eleitos. Os eleitos para a salvação e os não eleitos para a perdição. Ele é o primogênito dos mortos. Ah, mas espera aí. Alguns personagens ressuscitaram. Sim, verdade, ressuscitaram. E logo após, eles morreram. Jesus não morreu. Vivo está. Primogênito dos mortos. Fala sobre a sua ressurreição e a promessa de esperança que nós ressuscitaremos um dia na sua segunda vinda. E a terceira parte desse segmento, o soberano dos reis da terra. Olha, quantos detalhes em um único verso. Bem, o soberano dos reis da terra, o que é isso? Fala da sua ascensão. No nome de Jesus Cristo se dobrará todo joelho. Não existe uma pessoa, um rei maior do que Jesus Cristo. Ele é o rei da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Quem é o reino? E a pergunta que vem logo é: o que significa então reino? É o reino de Jesus, porque tem um rei, e esse rei chama Jesus. Quem reina hoje? Jesus. O que é o reino de Deus? É a inauguração de Jesus nesta terra. É o governo de Jesus nesta terra, que começa na sua primeira vinda, estabelecendo o reino. E qual é a nossa esperança? Que um dia esse reino seja pleno, haja plenitude do reino. Ou seja, quando esse Cristo, que foi assunto aos céus, vai pegar esse reino, vai consumar esse reino e vai entregar a Deus Pai. Olha quantas coisas interessantes. E esse Jesus, no verso 5b, ainda fala: ele nos amou. O que significa Jesus nos amou? Significa que nos amou primeiro. Quem deu o primeiro passo foi Jesus, não foi você. Nós não aceitamos Jesus. Ele nos aceitou primeiro. Foi ele quem agiu primeiro. Nesse sentido, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Bem, o sangue de Cristo, porque ele nos amou, ele foi o sacrifício vivo, foi uma morte por substituição. Éramos nós que deveríamos estar lá no madeiro. Jesus pagou o preço, foi substituição. Esse é o grande amor, que Cristo morreu de forma que agradou o Pai. Mas quantos pecados tinha Cristo? E aí, Cristo resolve na cruz do Calvário o que estava na goela da história, a questão do pecado. Ele nos libertou da condição do pecado. Ele nos libertou. Ali, na primeira vinda de Cristo, na cruz do Calvário, ali foi a vitória de Cristo. Ali tem a vitória de Cristo. A vitória de Cristo está na cruz do Calvário. Não está na sua segunda vinda. A segunda vinda é a consumação da vitória. A vitória está na cruz do Calvário. Por isso nós temos esperança, porque a vitória é dada. E a partir disso, ele nos constituiu reino e sacerdote, partícipes do seu reino. Fomos adotados para o seu reino. Ele nos tornou rei. E aquele acesso interrompido entre eu e Deus Pai, que agora nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Mas não somente isso, ele nos coloca numa posição de sacerdote para Deus Pai. E a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, é impossível que vocês estejam lendo isso e entendam que, de algum motivo, esse livro não dá esperança. Esse livro dá esperança. Esse livro é sobre esperança. Não é conflito. Continuando. E aqui a parte da profecia. O Apocalipse de João, ele tem um misto de profecia, que é epistolar, gênero epistolar, e é uma mescla. No verso 7 diz: eis que veio com as nuvens, e todo o olho verá. Aqui trata-se da segunda vinda. Lembra que nós falamos de nascimento, nós falamos de morte, nós falamos de ressurreição, nós falamos de ascensão e nós falamos de segunda vinda. Aqui estão falando sobre segunda vinda. Que história nós estamos contando na cena 1? A história dos poderosos feitos de Deus. A história dos poderosos feitos de Deus. Nesse sentido, uma coisa bem interessante que está implícito. Até quantos os transpassaram. O que significa isso? Até quantos os transpassaram? Está lá no verso 7. Lá no versículo C. Até quantos transpassaram. O que significa isso? Trata-se dos testemunho daqueles soldados romanos que, para provar que realmente Cristo estava morto na cruz do Calvário, eles pegaram uma lança e transpassaram
cortaram, atravessaram Jesus Cristo. E o que tem a ver isso com a segunda vinda? Que esses soldados, alguns se converteram por Deus e outros não. Esses que espetaram Jesus, esses que furaram Jesus, eles serão ressuscitados. Eles serão testemunhos da segunda vinda. Esses soldados romanos, eles já morreram. É passado. Mas a Bíblia diz, na sua profecia, que quando Cristo vir, eles vão ser ressuscitados para ver que o Cristo ressurreto, Senhor dos senhores, aqueles que estão na sua segunda vinda descendo de forma iminente para que os soldados vejam. E não somente isso, e a todos aqueles que caçoaram, que viraram as costas para Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão. Gente, é de perder o fôlego. Olha o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é uma estrutura como se fosse o A e o Z do nosso alfabeto. O A e o Z, ou seja, ele é o primeiro e o último. Mas quando não existia nada, lá ele estava, ele é preexistente. E quando acaba tudo na história, lá ele estará, ele é o Ômega. Aqui fala, não somente de história, aí que ele fala que ele está presente na eternidade Alfa, antes de tudo, na história e também na eternidade Ômega, quando tudo se consumará. E diz o Senhor, aquele que é presente, que era passado e que há de vir futuro. Bem, este livro não pode ser somente um livro para ser lido no passado. Esse é um livro para toda a igreja. Esse é um livro cujo princípio se aplica à igreja. E aí, continuamos por verso 9. E aí, meus irmãos, nós temos que dar uma respirada, que acabamos toda aquela parte de introdução. E a introdução já fala em palavras por palavras a expressão do evangelho. Aquele que nasceu, morreu, foi assunto aos céus, ele vem para a sua igreja. E agora eu quero mostrar quem é este que vem buscar a sua igreja. No livro de Apocalipse não tem perdão, como nos evangelhos. No livro de Apocalipse mostra o soberano Senhor aplicando a sua justiça. E no verso 9 diz aqui, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Gente, João, velhinho, 90 anos. Quem era a pessoa naquela época que vivia até 90 anos? Um apóstolo, o último dos apóstolos. Ele poderia se arrogar nesse exato momento e falar, eu, o apóstolo João. Não, irmão vosso, ele é nosso irmão. Companheiro na tribulação. Companheiro na tribulação é a palavra-chave para nós hoje. Companheiro na tribulação significa que Jesus não prometeu nenhum mar de rosa nessa vida, nesse mundo. Nós já nascemos já em meio à tribulação. Choramos, inclusive, quando nascemos. Companheiro na tribulação. Não há uma promessa nas Escrituras Sagradas que você não vai passar por tribulação, sofrimento. E nesse momento é até mais fácil falar sobre isso, porque está diante de nós uma pandemia. E quando nós vemos uma pandemia, nós vemos companheiro na tribulação. Mas a promessa não é a tribulação. A promessa é que a tribulação ela é passageira. A promessa é que essa tribulação ela tem duas coisas importantes: o reino e a perseverança. Vamos aprender com o Apocalipse de João o que significa essa palavra no reino e na perseverança. No reino é a esperança cristã. Nós aguardamos a chegada da plenitude do reino. A igreja de Cristo não deve focar naquilo que passa, o passageiro ou a tribulação, mas naquilo que é certo. O reino vem, Senhor Jesus, nossa esperança. E o que é essa perseverança? Essa perseverança no grego ganha um contorno muito grandioso. Na perseverança, o meio, imagine, o meio entre aquilo que se vê, ou seja, a tribulação, e aquilo que se aguarda, que se espera, a plenitude do rei, o meio, esse meio se chama perseverança, ou seja, paciência, meu irmão, paciência triunfadora. Paciência triunfadora talvez seria a melhor tradução para essa palavra perseverança. Paciência, meu irmão. Paciência. Seja fiel a Deus. Deus não prometeu a fidelidade dele a ti. É você que tem que ter fidelidade a ele. Perseverança. Paciência triunfadora. E aí, nós olhamos uma tensão no verso 9 com o verso 10. Achei-me na ilha de Patmos. Achei-me espírito. Se na ilha de Patmos, João, o apóstolo, ou como ele gosta de ser chamado, o irmão vosso e o companheiro na tribulação, estava privado de sua liberdade, foi lá em Patmos que diz, achei-me em espírito, ou seja, ele estava conectado com Deus. Ele estava conectado com Deus. Privado da liberdade dos seus irmãos, conectado a Deus. Essa é a maravilha do cristianismo. Nada pode nos cercear. Esta também é uma esperança. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E lá no finalzinho, no verso 12b, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. A percepção de João foi o seguinte, foram duas percepções. A primeira, ele ouviu.
por detrás dele uma grande voz. E quando ele olha para ver quem era, ele acredita que era como se fosse de uma trombeta. Ele acredita que fosse isso, como de trombeta, essa grande voz. Todavia, quando ele volta, ele não olha o que ele esperava. O que ele vê são os 7 candeeiros de ouro. E aí nós temos, lá em Isaías, capítulo 30 a 21, fala: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, porque ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta. Quando ele olha, quando ele se volta para ver quem é que estava falando, ele vê quem? A igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo sem luz. E a igreja é o candeeiro de ouro, é a luz que ilumina esse mundo por Cristo. Cristo é o cabeça e a luz do mundo, e ele coloca na igreja a sua luz para que possa iluminar o mundo. Ali ele vê a igreja, a importância da igreja. Então aí ele vai remeter à igreja. Então essa aparição gloriosa é Cristo apresentando com todo o seu amor, em todo o seu ser, mas ele não fica só, ele apresenta a noiva, a igreja de Cristo é linda, mas antes de apresentar quem é a igreja, quem é a noiva, eu quero apresentar quem é o noivo. Verso 13: no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem. Ele é o ancião dos dias. Esse ancião de dias significa a divindade, significa o relacionamento daquele que encarnaria como Messias. E Cristo significa Messias. O Messias, Jesus Cristo, é Deus. Com veste talares cingida à altura do peito com uma cinta de ouro. Cristo é o nosso sumo sacerdote que conduz a Deus Pai. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Cristo é a sabedoria, é o Logos pré-existente. Os olhos como chama de fogo. Cristo é onisciente. Os pés semelhantes ao bronze, polido com que refinado uma fornalha. Cristo é onipotente. A voz como voz de muitas águas. Cristo é o nosso juiz. Tinha na mão direita 7 estrelas. Cristo é o Senhor da igreja. Não é o pastor que é o Senhor da igreja. Não é o conselho que é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Ele carrega a sua igreja nas suas mãos. A mão direita. Na sua mão, ele faz. Quem carrega na mão tem a sua manutenção. Carrega nas mãos. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Cristo trará o juízo. O seu rosto brilhará como o sol na sua força. É o Cristo glorificado. Bem, meus irmãos, quando, então, João viu todos esses atributos no noivo, uma outra coisa, no verso 17, a registrar: caía a seus pés como morto. Essa é a reverência ao Senhor. Gente, aqui não tem show da fé. Aqui não tem nenhum tipo de barganha contra Deus. O Todo-Poderoso, o Senhor do Corvo, aquele que vê um pontinho azul no universo e conhece você pelo seu nome. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Alguém já disse, se alguém entrasse de grande importância na igreja, talvez nós levantaríamos e bateríamos palmas. Se alguém importante, um grande missionário, um grande escritor, uma grande personalidade entrasse em nossas igrejas, ou no teatro, ou no cinema, talvez nós olhássemos e levantaríamos. Mas se o Senhor entrar nas portas da igreja, e se nós tivéssemos a oportunidade de vê-lo, meus irmãos, nós não ficaríamos de pé aplaudindo. Nós ficaríamos caídos como mortos. Nós reverenciaríamos ao Senhor da glória, porque é tamanha glória. É a glória que fez Moisés cair como morto, vir a sarça ardente, de Daniel caindo como morto, de Isaías, de Ezequiel, de profetas tão temerosos que olharam e falaram que não aguentaram tamanha glória. E agora? O que faremos? Colocaremos nos nossos cultos coisas miraculosas? Banalizaremos tamanha doutrina ou reverência? Não para por aqui. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Você caiu? Mas eu sou o noivo. E o noivo dá a mão do trabalho, a mão direita. Existe no cristianismo a ajuda do Senhor. Existe no cristianismo uma relação entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com a sua igreja, com o povo da aliança. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Ele está conosco. E aí, mais uma vez, o evangelho, porque ele está conosco, e a grafia enterrado conosco. E aquele que vive, nascimento. Estive morto, morte. Mas eis que estou vivo pelo
dos séculos dos séculos, consumação. De novo, o que fala da cena 1? De novo falando a mesma coisa, lembrando ao povo de Deus a esperança. E de repente ele fala uma coisa que não ficou muito bem acertada, mesmo sendo libertos dos pecados. Nós descobrimos que mesmo libertos dos pecados nós morremos, mesmo nós sendo libertos dos pecados nós pecamos. E existe uma promessa que na mão de Cristo ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade. O problema do inferno não são as almas que estão lá. O problema do lago de enxofre não é o diabo. Cristo é o Senhor de tudo. Ele tem autoridade. Ele tem em suas mãos a chave da morte, porque ele venceu a morte. Essa autoridade, o grande problema da morte foi resolvido na cruz do Calvário. Lá está a vitória. E aí, mais uma vez, ele fala: escreve de novo. Já pedi para você escrever, mas escreve de novo as coisas que viste. Porque o Apocalipse não era para escrever as coisas que Deus estava falando, e sim as visões, as coisas que viste, passado, as coisas que são presentes e as coisas que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Gente, não precisa ir muito longe para imaginar quem são os 7 candeeiros. O texto está escrito: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. São 7 luzes para o mundo. 7 luzes para o mundo. Só existia 7 igrejas na Ásia? Não. Mas esse número 7, ele não representa a literalidade, ele é simbólico. As igrejas representadas. Tá. Qual é a proposta agora? Para não cansar os irmãos. O terceiro bloco, O terceiro bloco é o bloco das cartas das igrejas para a Ásia Menor. Bem, nós temos 7 cartas. E como foi falado, 7 seria uma completude. Tá? Não existiam ali somente 7 igrejas. Por exemplo, a igreja dos Colossenses não foi mandada carta, a igreja de Hierápolis não foi mandada carta, né? Mas era todo mundo ali está na Ásia Menor. Existiam outras igrejas, mas essas 7 igrejas representam o problema do passado, na perseguição do Império Romano do passado, como também vai representar alguns princípios que igrejas têm no futuro. E aí, para não ficar falando de todas as igrejas, apesar que quando passar esse material vocês vão receber todas as igrejas, eu vou localizar somente em uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Tá? Aqui eu estou mostrando, dei um zoom no mapa, tá? E ali na Ásia Menor, vou tentar tirar o zoom aqui, ó, esse quadradinho aqui é a Turquia, hoje chamada Turquia. As igrejas ficavam aqui na Turquia, tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó, e aí você vê aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e a ilha aqui de Patmos, que João foi exilado. Todas elas ficam na Turquia, tá? E aí começaram a fazer uma proposta para entender essas cartas assim. Olha que interessante. Olha o 7 aparecendo de novo. Quando você pega as cartas das igrejas, você pode dividir, os estudiosos tentaram dividir em 7 elementos estruturais. Por exemplo, ela tem um endereçamento a cada uma das igrejas da Ásia Menor. Toda carta tem um endereçamento. Depois, um aspecto da aparição de Jesus Cristo a João de Patmos. Como ele se apresenta? Eu estou com o candeeiro, ele tem uma apresentação de Jesus. Uma avaliação da saúde espiritual, palavra de elogio, palavra de exortação, promessa ao vencedor e o mandamento de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que acontece é que algumas igrejas está muito mesclado a opção de um contra o outro. Então, essa técnica, tá, gerou algumas dúvidas, mas seria muito interessante, né? E aí fica a dica, colocar esses 7 encaminhamentos com as 7 igrejas. A partir daí, você consegue colocar aqui, ó, Apocalipse 12:1, tá aqui, ó, faz uma matriz de 49 elementos, né? Mas é uma coisa muito complicada, né? Mas isso existe, tá? E aí pensou-se o seguinte: por que não trabalhar dessa forma aqui? E aí é uma questão de metodologia, não é uma questão textual, uma questão de metodologia. Trabalha com as 7 igrejas e olha que essas 7 igrejas, todas elas, vou falar todas elas, mas tem essas categorias aí: elogio, crítica, recomendação, desobediência e obediência. Elogio, podemos ver aqui, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tem o seguinte elogio: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho, amor, como a tua perseverança. Olha, ele recomenda a perseverança, a paciência triunfante, e que não pode suportar homens maus. Olha que interessante, não pode suportar
homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos. Já existiam apóstolos que naquela época que eram falsos apóstolos, e não são, e o achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, ao verso 6, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bem, o que está acontecendo na igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso é uma igreja, digamos, não sei se essa é a melhor palavra, elite. Quem fundou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Lá tinha um templo de Diana, e de repente, quando Paulo chega lá, há uma inclinação às pessoas a largarem o paganismo e irem para a igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele fala sobre igreja, e ali em Éfeso tiveram outros pastores e outras pessoas que passaram por lá. Pedro passou por Éfeso, Timóteo estava em Éfeso em determinado momento, Priscila e Áquila também estava em Éfeso, e o último, João, o apóstolo, também foi de Éfeso. Então, em relação à doutrina, os camaradas eram ilibados. Então, quando vinha uma doutrina estranha, eles logo rechaçavam. Se vinha um apóstolo, um falso apóstolo, não, nós conhecemos a Bíblia, não. E eles tinham uma ortodoxia de alto nível. Só que tem uma crítica. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ora, a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Só que essa ortodoxia, com o tempo, não estava levando paixão, não estava levando essas verdades apaixonantes como nascimento, morte, ressurreição, ascensão. A nossa esperança, a esperança cristã já não tinha mais, o brilho estava apagado. Abandonaste esse espanto, esse maravilhamento. E aí, a recomendação é para que ele volte, lembre-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Olha como você ficava maravilhado, como você ficava espantado, como você, cantava. E hoje, não se justifica a doutrina pela doutrina. Ortodoxia, teologia saudável, é a teologia que tem que ter doutrina, sim, mas prática. É ortodoxia correta, ortodoxia e ortopraxia, ou seja, teoria e também a prática. E a teoria e a prática tem que estar com hífen, não pode ser fragmentado. Teoria e prática, tudo junto, para a glória de Deus. E aí nós temos se gerar a desobediência. Se eles forem desobedientes, eu venho a ti e te removerei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui não está falando de perda da salvação. Aqui está falando que o significado da igreja de Cristo, desde o início apresentado, é para ser luz. A igreja que não é luz não tem sentido. Ela já foi removida. Ela deixa de ser igreja. Igreja, ela tem que ser o aroma de Cristo. Ela tem que expressar a sabedoria de Cristo. Ela tem que ser a carta de Cristo. Ela tem que expressar o reino de Cristo, a perseverança de Cristo. Mas, se voltar à prática do primeiro amor, darei a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, amado, o que está fazendo aqui, o jogo que está sendo feito em todas as igrejas, é que cada uma tem uma crítica, exceto duas igrejas, né? E essas duas igrejas que foram apresentadas lá no início, essas duas igrejas não têm crítica. Mas aqui mostra, cada igreja é mostrada com um tipo de jeitinho, de uma pegada diferente. E há sempre uma palavra de Deus, para que volte a mensagem do nascimento, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo. Essa é a mensagem para todas as igrejas. Essas igrejas, elas existiam. Essas igrejas, elas são representadas, e os princípios que foram estabelecidos aqui, temos em várias outras igrejas. Há igrejas muito pobres, como vai ser falado aqui, mas essa igreja é muito pobre, não sei como, de maneira misteriosa, Deus fala, segura as pontas, porque vai vir a perseguição e muitos de vocês vão morrer. Então, o que fica pra gente, e aqui hoje finaliza essa cena, e aí eu gostaria que cada exposição, eu vou mostrar uma cena. Hoje foi a primeira cena. E aqui nós temos 9 palavras. Como fosse brincar de forca. Hoje eu vou revelar uma palavra, uma letrinha, uma letrinha. E o Apocalipse é isso. A cada cena é uma síntese progressiva. A cada cena eu vou colocar uma letrinha. Uma letrinha. Tem 9. Vou colocar uma letrinha. E aí vai ficar claro, daqui a pouco, que palavra o livro de Apocalipse representa. Eu sei que muitos já sabem, porque ficou claro, mas para aquele povo não foi tão claro. Então hoje, se vocês quiserem anotar, essa é a palavra, e a cada sábado nós vamos completar esta palavra.